E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para a gente falar novamente do nosso Flamengo e eu quero abordar um assunto muito importante: o fenômeno Felipe Luiz. Para você é um fenômeno? Para você é um treinador comum? Para você é um estagiário, como muita gente andou escrevendo aí nas redes sociais ultimamente? Vamos debater daqui a pouquinho sobre isso. Agora eu queria pedir aquele favorzão de sempre. Por favor, deixa aí o teu like. Por favor, também compartilhe esse vídeo com seus amigos aí nos seus canais de WhatsApp, etc. e tal. E também ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que eu publicar um vídeo aqui, sempre todos eles, falando sobre o nosso Flamengo. Tá legal? Felipe Luiz. O que representará esse treinador na vida do Flamengo? É muito pouco tempo de trabalho, vamos falar a verdade, né? Ele está efetivamente no seu primeiro ano cheio como treinador profissional do Flamengo. E está no seu segundo ano como treinador. É isso aí. Felipe Luiz começou em 2024 como treinador do time Sub-17. Passou pelo Sub-20, aliás, foi campeão intercontinental, campeão mundial com o time Sub-20, esse time que, aliás, neste sábado entra em campo para enfrentar o Barcelona na busca pelo bicampeonato. E aí, no finzinho do ano, com a queda do Tite, Felipe Luiz assumiu ali na reta final com o objetivo de levar o Flamengo ao título da Copa do Brasil e conseguiu jogando futebol muito bom. Agora, nesse reinício de temporada, realmente deu umas osciladas, o que é algo absolutamente normal para um treinador que ainda está ganhando experiência, mas efetivamente ele mostra que é um treinador que conhece do riscado. E não é à toa, né, pessoal? Foi um treinador que bebeu em boas fontes. E é nesse ponto aí muito que eu queria tocar. Será que a gente está tendo aqui no futebol brasileiro um combo de um treinador extremamente ofensivo, como era o Jorge Jesus, técnico campeão em 2019 pelo Flamengo, e o Diego Simeone, treinador argentino que é mais retranqueiro, que prioriza mais a defesa, que está lá há mais de uma década no Atlético de Madrid e que foi treinador do Felipe Luiz? Eu tenho a impressão de que sim. E vou argumentar aqui com vocês para tentar provar a minha tese e, evidentemente, você pode deixar aqui o seu comentário à vontade para que você dê também a sua opinião e a sua impressão sobre esse assunto. Lembrando, por favor, deixa o like também para que esse vídeo chegue a muito mais gente. Vamos lá. Felipe Luiz, você olha o time do Flamengo, você vê que é um time, em primeiro lugar, extremamente organizado. Segundo, é um time cuja defesa é muito bem coordenada. As transições defensivas que o time do Flamengo é obrigado a fazer normalmente são muito bem sucedidas exatamente por essa coordenação muito importante que há entre a linha de zaga e a linha de volante, hoje formada por Jorginho e Saúl. Ou seja, o processo coletivo do sistema defensivo do Flamengo funciona muito bem. Isso é totalmente Diego Simeone, né? Evidentemente que o Simeone tem um outro estilo, gosta de colocar o time mais para trás, jogar só à base de contra-ataques. E essa não é a filosofia do Felipe Luiz e tampouco é a filosofia do Flamengo, que é um time que, por tradição, busca muito o ataque, sempre busca massacrar o adversário. Aliás, na coletiva o Felipe Luiz usou isso ontem, né? Quando ele fala que o objetivo dele é sempre amassar o adversário. E essa não é necessariamente uma característica do Diego Simeone, mas é uma característica do Jorge Jesus, que foi seu treinador por cerca de um ano, ou seja, na comparação aí com o Diego Simeone, a convivência do Felipe Luiz com o argentino foi muito maior. No entanto, esse período com com Jorge Jesus foi muito intenso. E aí isso acaba interferindo e positivamente no trabalho dele. Porque se a gente vê uma defesa muito bem coordenada, muito bem organizada e um time que busca controlar o jogo, a gente também vê um Flamengo, principalmente no início das partidas, tenta massacrar o adversário, marcar em cima no campo do adversário, tomar a bola, criar rapidamente as oportunidades de gol. E aí essa característica é uma característica do Jorge Jesus, ou seja, são dois trabalhos que no fim das contas se combinam. O que talvez falte ao Felipe Luiz, que ele pudesse também ter usado, ou poderia ter usado, ou poderá vir a utilizar mais, né, do trabalho do Jorge Jesus, é o ímpeto por fazer muitos gols dentro da partida e decidir logo a parada, né? Às vezes o Flamengo faz 1-0 e controla o jogo, e muita gente diz que ele está se retrancando, e não é. Ele está se defendendo com a bola, o que é uma característica também do Diego Simeone. Mas ele não tem aquela de pegar a faca, enfiar no bucho do adversário e virar a faca e garantir o resultado. Não, isso ele realmente não faz. Não sei se por convicção, não sei se porque ainda está naquela fase de ainda pegar confiança total, ou porque também ele não acha que tem os jogadores ideais para fazer esse tipo de função, mas o fato é que o Flamengo ainda não coloca em prática essa característica que era do Jorge Jesus e que o Felipe Luiz, que bebe muito da fonte do Jorge Jesus, ainda não colocou em prática nesse time do Flamengo. Mas a equipe rubro-negra vai caminhando com esse treinador que, de certa forma, é uma espécie de híbrido de Jorge Jesus e de Diego Simeone, e isso está comprovado, de certa forma, no resultado do Campeonato Brasileiro, né? Você pega a classificação do Campeonato Brasileiro, você vê o Flamengo liderando
praticando um futebol com muita regularidade, isso é uma característica do Diego Simeone. Você também vê um time com um grande ataque, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, característica do Jorge Jesus, e o time que é a melhor defesa da competição, característica do Diego Simeone. Ou seja, é um treinador que, obviamente, está criando também os seus próprios conceitos, o seu próprio estilo, está vivendo experiências que o fazem aprender, sem sombra de dúvida. Felipe Luiz já errou esse ano, já acertou esse ano, e assim será durante um bom tempo, porque, afinal, um treinador ainda que está ali adquirindo corpo, adquirindo caixa, para que possa ser equiparado a grandes treinadores como Jorge Jesus e Diego Simeone. Isso ainda vai demorar um tempinho, mas ainda assim o Flamengo pode usufruir muito desse talento que ele trouxe para o banco de reservas e que começa a dar resultados. A gente está em agosto, entrando no período mais pesado da temporada, e o Flamengo cada vez mais vai se consolidando como um time maduro. A maturidade foi a grande característica, por exemplo, do confronto que o Flamengo teve com o Internacional na Copa Libertadores. Aliás, a gente pode colocar nessa conta também o duelo com os reservas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo conseguiu 3 vitórias, conseguiu no cômputo dos jogos uma vitória por 6-1, ou seja, um grande ataque e uma defesa muito consolidada. E aí vale um parênteses, o gol que o Flamengo sofreu do Internacional já foi ali no finalzinho do jogo pelo Campeonato Brasileiro, num lance em que se o Danilo tivesse com a perna, sei lá, 3 centímetros mais fechada, o Flamengo não teria tomado o gol foi verificado pelo VAR, e o gol foi legal, sem sombra de dúvida, mas poderia ter sido um 6-0, o que evidenciaria mais ainda essa característica muito ofensiva da equipe do Flamengo, embora ainda precise corrigir algumas coisas ali na movimentação ofensiva, ainda faz menos gol do que poderia, e uma sólida defesa, que está muito bem consolidada, muito bem constituída, e com um plus, né? Afinal, os Léo Pereira e Léo Ortiz, além de serem grandes zagueiros, ainda ajudam na construção do time, tal qual fossem meias. Então, assim, o Felipe Luiz tem um material humano muito bom, lembrando que a janela de transferências ainda está aberta, até 2 de setembro. Evidentemente que o Flamengo quer um atacante para fazer a função do Bruno Henrique, ou seja, aquele jogador que é eficaz no ataque, mas também ajuda muito no processo da marcação ali na saída de bola, coisa que o Bruno Henrique faz muito bem, mas o Bruno Henrique já é um jogador veterano, ainda está correndo esse risco aí da suspensão por causa do processo que ele está sofrendo, tanto na justiça comum como também na justiça desportiva. Então o Flamengo tem que estar preparado para repor um jogador com essas características, que não é o Pedro. O Pedro faz uma outra função, cumpre muito bem a função a que ele se destina quando é necessário. Tanto é que nesses jogos contra o Internacional marcou 3 gols, mas é outra função, e é bem possível, embora o mercado esteja bem silencioso a essa altura do campeonato, mas é bem possível que o Flamengo ainda esteja correndo atrás de gente aí. Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, será? Vamos ver o que pode acontecer. Gente, mais uma vez salientando aqui, deixa o teu like, toca o dedo no sininho para que você possa receber as notificações, compartilha esse vídeo e me ajude a fazer esse canal crescer. Estou apostando muito nesse projeto e, portanto, estou apostando muito em você que me dá essa força. E conto muito com a sua força. Tá legal, gente? Um grande abraço aí e até a próxima!